Tudo bom, pessoal? Vamos lá para o nosso quinto e último pilar para a construção de uma empresa ambidestra. E aí, pontos que eu considero bastante importantes, né? Então, nós já falamos sobre estratégia de rede, nós falamos sobre a estrutura de atendimento em multicanais, sobre essa característica de desenvolvimento da sensibilidade dos dados, sobre comunicação, mas tudo isso precisa vir carregado de uma estrutura que é um desafio, né, ou mais um desafio para a liderança, que é justamente o desenvolvimento da resiliência. Esse termo, ele não é um termo novo, ele não é um tema novo dentro das empresas. Mas quando a gente fala de uma empresa ambidestra, principalmente considerando esse momento de complexidade que nós estamos vivendo, a gente precisa ter uma estrutura robusta e pautada em resiliência para que a gente consiga crescer e se desenvolver. E o primeiro aspecto que eu gosto de trazer dentro dessa estrutura é que uma empresa, para ela se tornar uma empresa ambidestra, ela precisa ter clareza de como ela desenvolve a sua resiliência de receita, né? E olha só que interessante, quando a gente fala de resiliência de receita, eu estou falando de você ter clareza de como que o seu caixa vai se manter em movimento. De que maneira você vai conseguir construir novos acessos, entradas a novos mercados, para que você consiga ter um desenvolvimento de receita, de forma que você consiga ter uma empresa mais robusta, né? Algumas empresas, antes da pandemia, trabalhavam especificamente com o mercado presencial, talvez com o varejo ou mesmo com o mercado B2B, mas trabalhando com uma estrutura muito mais focada em produtos físicos, em atendimento físico, ou seja, havia uma correlação de proximidade. No momento em que a gente tem uma ação como essa na pandemia, e aí foi uma das grandes discussões que rolou no Fórum Econômico Mundial desse ano aqui, de 2020, justamente essa questão da resiliência. Por quê? Todo mundo se diz, ou todo mundo quer uma liderança estratégica e todo mundo se diz estratégico. Mas, na iminência de uma pandemia, ninguém se preparou para esse momento e muitas empresas sofreram fortemente. Eu não estou condenando as empresas. O que eu quero dizer é o seguinte, que quando a gente trabalha numa estrutura de resiliência, a gente precisa entender qual é o nosso ponto de maleabilidade e como é que a gente mantém uma visão de negócios desenvolvida. E trabalhar resiliência de receita significa que você consegue rapidamente construir ações e acessos para que você mantenha a sua receita recorrente acontecendo. Outro aspecto que a gente precisa desenvolver é a resiliência como organização, né? Então, muitas organizações se perderam nesse meio caminho e parte do resultado disso é uma liderança que não sabia como agir e muito em função de ignorância no sentido de que não sabia quais eram os elementos mais apropriados para isso. A gente aprendeu muita coisa durante esse momento. O que eu considero aqui uma resiliência organizacional? Significa que eu preciso estruturar a minha empresa para que ela consiga se manter trabalhando, consiga se manter funcionando. Algumas empresas, rapidamente, em uma semana, por exemplo, viraram a sua estrutura de um processo presencial para um processo home office e fez com que as pessoas não perdessem o seu relacionamento. Talvez você tenha experimentado muitas reuniões acontecendo de forma mais encavalada no começo da pandemia e talvez agora você já tenha uma estrutura muito mais normalizada. Isso é desenvolvimento de resiliência organizacional. Você cria novos processos, você cria novas estruturas para que a organização se mantenha. Tá? Outro aspecto que impacta fortemente nessa estrutura é a resiliência da operação, uma resiliência operacional. Significa que eu não tenho os meus processos produtivos abalados por essa estrutura. Uma coisa que aconteceu em muitos mercados é que as empresas perderam a sua cadeia produtiva porque alguns fornecedores pararam de trabalhar, outros continuaram trabalhando, havia um volume grande de incerteza e você não tinha o desenvolvimento de outros parceiros de negócio. Então, ter resiliência operacional significa que você consegue estabelecer uma estrutura
onde toda a sua cadeia de fornecimento e cadeia de clientes também, então pensando em toda a operação do negócio, isso não para. Você consegue rapidamente se adaptar a essa estrutura. Para isso, a gente precisa de mais um elemento de resiliência, que é a resiliência da liderança, que vai ter impacto direto na resiliência da organização. Se eu tenho líderes resilientes, se eu tenho líderes que compreendem todo o seu aspecto de desenvolvimento, entendem o quanto estão aterrados a uma estrutura no sentido de que são fortes, aguentam carga de pressão e conseguem trabalhar e distribuir essa pressão para que as pessoas consigam trabalhar melhor, isso leva a uma condição de líderes resilientes, ou seja, de uma liderança resiliente. Uma liderança resiliente é aquela que olha para o futuro e olha para o presente, consegue lidar com o presente e consegue projetar o futuro. Não sei se faz sentido isso para você, mas eu entendo que quando a gente observa essa posição da liderança, a gente precisa sim entender que somos todos humanos e que a gente necessariamente sofre aspectos e impactos emocionais durante o nosso trabalho, mas que a gente precisa ter clareza de que há um nível de responsabilidade muito grande com os resultados do negócio e a gente precisa produzir resultados. Então não dá para simplesmente dizer, olha, o mercado fechou e eu não vou fazer. Não, na verdade eu preciso achar formas de fazer isso e me responsabilizar por essa estrutura. Espero que quando a gente fale sobre empresas ambidestras, a gente consiga construir um entendimento de que alguns pilares, quando trabalhados, levem a uma condição de uma empresa muito mais preparada para essa condição de futuro, para esse tal mundo VUCA, né? VUCA, volátil, incerto, complexo e ambíguo, né? Então, para esse momento em que as coisas mudam mais rapidamente e que a gente tem uma estrutura, uma necessidade de estrutura diferente. Espero que essa série de vídeos tenha sido proveitosa para vocês. Aguardem, se inscrevam no canal da Rise, né? Cliquem no sininho aí para receber notificações, para que vocês possam acompanhar outras séries e outros movimentos que a gente vai fazer dentro desse canal, ok? Fico com vocês aí, um forte abraço e até mais!